Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo o co-host Wesley Fratini. Fala, galera, tudo beleza? E para você que está nos escutando no nosso programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, temos o nosso grupo de Discord, que é a nossa comunidade. E não esqueça de avaliar a gente lá no iTunes para dar uma relevância no nosso podcast. E o tema do nosso programa de hoje é sobre vazamento de dados. E comigo aqui, com o nosso podcast aqui, o bom filho a casa torna, Ayrton Lopes. Tudo bom, Ayrton? Tudo ótimo, Jéssica Natani. Bom, acho que vale, né, a gente fazer aquela breve introdução novamente, falar dos, né, quem que é você na frente do PC, mas... Não, tô aqui na missão de bater o recorde de mais podcasts gravados junto a vocês. Sensacional. Bom, nós vamos falar sobre vazamento de dados, tivemos algumas pesquisas, vamos entender, falar um pouco sobre LGPD também, vamos falar sobre algumas vulnerabilidades, aí nós trouxemos aqui o nosso Data Officer, né, para falar um pouco mais. Não bonito, né? Não bonito. E, bom, vamos lá, vamos começar o programa aqui falando sobre esse tema, né, que é mais relevante e tudo, sobre o vazamento de dados, né, então eu queria entender com você, primeiro a parte dos dados, a gente poderia dar essa breve introdução mesmo. Então, sinta-se à vontade aí para falar. Claro. Então, me apresentar brevemente, né? Vamos até lá. para justificar o porquê da gente estar falando de um assunto tão em voga, né, nos últimos dias. Então, sou Ayrton Lopes, sou Chief Data Officer na Lambda 3. Boa parte da minha pesquisa, né, foi feita na área de inteligência artificial, voltado para a área de segurança também, principalmente anonimização de dados, né? Na Lambda a gente tem também uma cartilha sobre LGPD, trabalhamos em alguns projetos a respeito disso. Então vamos estar aí papeando um pouquinho sobre o porquê que é relevante estar falando sobre proteção de dados, como que você pode estar se protegendo também e o que fazer a respeito, né, se tudo der ruim. Perfeito, porque eu já começo a pauta aqui colocando que não existe almoço grátis, né? Então, né, não existe almoço grátis e os nossos dados estão todos na internet, né? Eu não vejo ruim o Google estar usando meus dados porque eu uso o serviço deles, então eu acho nada mais justo. Mas tem alguns casos, né? Então eu acho que aí você poderia explicar melhor sobre obter esses dados, né? A forma como está sendo obtido esses dados, o tratamento. E para quem é engenheiro de dados, como que é feita essa análise e tudo. Claro, claro. O grande problema não é exatamente quando você sabe que os teus dados estão sendo utilizados, que tipo de dado ele está sendo utilizado e quando há a questão de acontabilidade, ou seja, você sabe exatamente em qual processo aquele dado está sendo utilizado e você sabe quem é o responsável por aquele dado, se houver um vazamento, quem é a pessoa que vai ser acontável, né, juridicamente falando, com relação àquele dado. Então, uma das coisas, né, que primeiro a gente observa será que as empresas elas realmente estão coletando, né, e utilizando o dado, digamos assim, da maneira que está lá nas políticas de privacidade, né? Muito que tem acontecido é, às vezes, as empresas coletarem mais dados do que realmente utilizam, que acabam vendendo isso para terceiros, acabam fazendo uso aí para te enviar spam, por exemplo, né? Aquelas ofertas imperdíveis, né? Não, essa é ruim. Eu lembro que eu vi um tweet, acho que aquela Nina da Hora, né? Nina Sim. da Hora. E como ela também trabalha na parte de data science, né? Ela falou um ponto muito importante sobre o vazamento de dados. Principalmente quando a gente usa o Google Drive, essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está compartilhando, né? Com certeza. Tem essa preocupação? Tem duas preocupações principais, né? Que é, primeiro, o que as outras empresas estão fazendo com o meu dado e outra coisa também é como ocorre o vazamento, né? O que eu posso fazer para pelo menos estar limitando as possibilidades, né? Então, uma das coisas é assim, não deixar documentos extremamente importantes, coisas da sua empresa, por exemplo, códigos que você está trabalhando, etc., em drives abertos, né? Você sabe que, no fundo, você está jogando um dado para um computador de uma outra pessoa, de uma outra empresa, né? Então, não sejamos tolos de que aquilo não está sendo verificado de algum momento. Mesmo que não seja exatamente o arquivo, o dado bruto, né? Mas aquilo é utilizado para uma série de outros processamentos, né? Lembrando que também, para a galera aí que não tem conhecimento, né, dado é muito relevante e também qualquer CPF pode ser uma chave do Pix, né? Então, Nossa, verdade. uma polêmica. Então,
É uma coisa bem forte. Se fala muito de CPF, mas a verdade é que CPF, principalmente para quem tem empresa registrada, seja MEI, ME, etc., ele sempre está por aí. Né? Ele já está por aí. Verdade, você coloca o nome lá no Google, você pega os dados todos da pessoa. Com né? o Pix, é claro que as coisas se difundiram, né? Mas eu digo muito, se você puder evitar, tente utilizar a chave aleatória. Eu sei que deve ser um pé no saco para algumas pessoas, né? Sim. Mas se você puder evitar, ok, né? Mas a maioria das pessoas não está tão preocupado assim com o seu CPF sendo Mas acho que principalmente o e-mail, né? Eu acho que o e-mail e-mail ali, tipo, é a grande alma do negócio, né? Aí sim, porque a gente fala muito de ataques de engenharia social, né? Na verdade, quando você tem um vazamento, você está possibilitando outros ali tipos de ataque, né? Então, o pessoal da área de segurança da informação, né, vê isso ali como um paralelo, né? Nossa, o e-mail eu não tinha pensado nisso. Eu achava que era mais CPF, apesar que endereço nem tanto, né? Eu achava que o CPF e o nome seria o dado mais sensível, né? Não sei. E assim, pessoal, chegou num ponto onde os ataques agora, eles utilizam, por exemplo, dados que não conseguiriam te identificar somente por aquele dado. Mas agora você tem algoritmos e modos de fazer engenharia social que você consegue pegar contexto da vida da pessoa. Por exemplo, se eu sei onde ela trabalha, eu consigo mapear um pouquinho ali das atividades dela no trabalho, quem ela mais fala, etc. Mídia social, né, pessoal? Não sejamos ingênuos, né? Então, isso também pode ser utilizado quando a gente fala de engenharia social, quando a gente fala de se aproveitar de vazamento de dados, né? Uma coisa interessante é que muitas das legislações por aí afora, elas não tratam ainda esse tipo de dado, né? Que são os Personal Identifiable Informations, PIIs. Por exemplo, o Google ele sabe exatamente onde você trabalha. Por quê? Porque fora a sua casa é o lugar que você mais frequenta. Né? Que já virou o escritório, já, né? Exatamente. Não, a maioria das pessoas já deve ter visto isso em algum momento, né? Se você faz muito um determinado percurso, ele vai lá e te recomenda aquele percurso, né? Não sejamos ingênuos, isso é de acordo com o rastreamento ali do teu celular, de acordo com o que você vai utilizando de serviço, né? Imagina então, né, que tem várias empresas, por exemplo, que elas podem te oferecer, sei lá, uma cama conectada. Um atacante, ele tem acesso a essa cama conectada, ele sabe o teu padrão de sono, sabe quando você sai de casa. Eu já até dei uma brisada aqui. Imagina uma invasão lá Inception, né? Dentro do seu sonho, né? Mas você falou um ponto interessante aí do Google, né? Pô, imagina se vaza os dados do Google, você falou ali do trajeto, né? Todo final de mês eu recebo um e-mail de que o Wesley percorreu X quilômetros. As cidades que você visitou. As cidades que você visitou, cidades novas ali. Imagine se alguém ali uma pessoa mal intencionada, né? Pô, imagina ali com uma constância ali, ó. Ele faz esse percurso, ele percorre isso todo mês. Então, são N coisas ali muito importantes ali que os dados ali trazem de nós, né? Uma figura pública, né? Tipo, essa figura pública tem esse caminho, essa rotina, né? Então fica mais fácil para planejar alguma coisa. Sim, sim. Mas, por um lado, você falando do rastreio, eu tive o celular roubado, né? Então, a primeira coisa que eu cheguei em casa a fazer foi acessar a conta do Google, alterar a senha e conseguir identificar lá o caminho que... Na verdade, rastrear o caminho do celular, né? Isso é uma das coisas fantásticas. Eu já te contei isso que tem vários anos, né? Que eu não tenho mais app de banco, app de conta tudo. de e-mail, né? No celular. Eu tenho um celular em casa para isso, né? Já que te seria contei essa história. O Pen Bank, né? Exatamente. Por conta de uma série de problemas de segurança que você acaba tendo, também com autenticação em 2 fatores, que muitas pessoas não fazem autenticação no app de terceiro, né? Fazem no próprio celular, via SMS, né? Então, várias coisas assim acabam facilitando um pouquinho também essa utilização desses dados, né? Que nós já falamos aqui. É que, querendo ou não, hoje a nossa vida tá no celular, né? Então, tipo, o que a pessoa quiser ali, app de banco, e-mail, tudo que ela precisar vai estar no celular, né? Então, já tá surgindo essas estratégias. Mas eu acho que essas estratégias começaram a surgir por conta do Pix, né? Eu acho que por conta dos sequestros e facilidade ali de transferência de dinheiro, ficou muito mais viável. É a evolução do golpe da saidinha de banco, né? Você já tinha isso, mais tradicional. Diferente, né? Agora as pessoas estão fazendo verdadeiras varreduras aí nas contas digitais, né? Tem roubo de identidade também, falsificação, várias coisas que estão ligadas também a essa questão de vazamento de dados. Ayrton, você que, né, o próprio engenheiro de dados,
Você acha que é possível, então, capturar o dado da pessoa, que a pessoa tá falando uma conversa, por exemplo, o Instagram mesmo? Então, eu vi alguns relatos que o Instagram, você tá conversando aqui, a gente tá falando sobre podcast, invasão, e de repente vem outros cursos de invasão, cursos de Não é de bem assim que funciona, né? Ou não é dessa forma. O que você tem, né? Primeira coisa, quando a gente fala de LGPD, etc., né? Todo dado que você vai tratar, ele tem que estar anonimizado de alguma maneira, tá? Então, o máximo que eu posso fazer é o seguinte. Imagina que eu estou falando aqui sobre um determinado automóvel, etc. Se você tiver uma opção aqui no seu celular ativada e tal, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquela frase que você falou e tal, vai buscar por umas palavras-chave e pode te oferecer algum produto, algum serviço como uma recomendação. Mas não é que ele entende todo o contexto do que está sendo falado, a tua frase completa. Ele entende aquela keyword ali e o que seria aquela leitura daquele áudio ali. Tá? Então, toda vez que pintar aquele áudio, opa, estou te jogando aqui alguma recomendação. E às vezes é coisa mais simples, tá? Porque isso está ligado às tuas contas de mídia social, está ligado ao teu tráfego de pesquisa no Google, etc. Né? O grafo, né? Tudo fica conectado ali, aí te dá o contexto e ele traz ali o que poderia estar te informando, né? Te jogando ali de serviço, né? Interessante. E a gente acaba caindo numa dessa vez ou outra. Então, se eu ficar falando assim, quero ficar rico, ele vai... A hora que eu aparecer ali, day trade, Bitcoin... Acho que o primo rico vai aparecer, né? Chega aí, fala Land Rover aí, vê se durante a semana não vai aparecer alguma coisa para você trocar de carro. Mas é provável, porque, como você falou, palavras-chave, já aconteceu de eu estar falando uma viagem, um lugar específico e minutos depois, tá naquele meio feed lá do Instagram, né? O Instagram é muito bom para isso. Assim, Mas é só o Instagram que faz isso? Não, a maioria das mídias sociais tem isso em algum momento, tá? Principalmente essas que tem algum tipo de motor de recomendação. A gente fala muito do Instagram porque o Instagram é muito na tua cara, né? Hoje em dia, até mesmo no feed, você já tem recomendação de coisas que não necessariamente você já curtiu anteriormente, né? Você busca um produto, por exemplo, você busca um carro, aí aparece lá, mas tem esse que talvez você curta, não é igual, mas é similar. E isso para tudo. Mas é estranho porque até que ponto que a gente está falando sobre vazamento de dados? Porque até hoje a gente se preocupa, sei lá, com um ladrão que vai roubar o seu aparelho e pode ter intenções maliciosas, mas será que a gente se preocuparia com empresas também? Preocuparia com outras pessoas, né? Cybercrime, né? Pouco tempo atrás a gente teve uma onda de ransomware aqui no Brasil, né? Inclusive equipes atacantes de fora, né? Então, o mais grave é isso, né? Porque muitas empresas só despertam para as questões de segurança da informação, principalmente lidando com dados, né? Então, o quão bem protegido eu estou, o quão atualizada meus mecanismos estão, eu tenho contingência para essas bases de dados, né? E aí é que a gente vê que muita empresa ainda está presa naquela coisa do Excel, que tem tudo da empresa, né? Aquele SQL, que é uma base de dados mágica, que está tudo ali, entendeu? E aí, quando isso é comprometido, o que acontece? E você falou de um ponto bem importante aí, né? De sendo ataques de fora, né? Hoje, se o nosso site, se o nosso e-commerce ali, ele não oferece os produtos para fora do país, para que uma pessoa ali vai ter que acessar o meu site fora do país? Comecei a receber várias requisições ali de fora do país, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que também saber tratar ali do lado desenvolvedor, né? Ter um OAuth ativado ali de... se recebeu uma requisição de um país de fora, fica atento. Recebeu mais uma, recebeu a terceira, bloqueia. Então... E você tem padrões para isso também, né? De ataques que podem ser verificados. Sim. Porque às vezes realmente estão com outras prioridades e quando vão enxergar isso, parece que enxergam já quando já está numa situação crítica. Que eu fico imaginando é que acho que as pessoas estão tão acostumadas com essa parte de invasão de dados, porque quando vazou aqueles dados do Serasa, do CPF... só mais um. Só mais um. E também tem um ponto. Acho que não vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer. Mas foram quantos? Mais de milhões? Não, foram milhões, né? Meu CPF tava lá, o seu também. Não, todo mundo. De todo mundo. Só que, tá bom, deixa lá. Como se isso não... Mas é algo preocupante, né? Porque são os nossos dados que estão sendo vazados, e se vocês forem ver... O dado hoje tá equivalendo ao... Em média, assim, não tô falando que é igual, né? Mas petróleo, né? Tipo, o petróleo, algo caro. É a frase mais batida da área de dados. Essa tá manjada já, né? Essa tá manjada. Mas seria isso, né? Tipo, tá mais caro que...
Assim, é porque a gente começa a atacar problemas cada vez mais complexos, né? Então, a gente começa a dar mais importância aos dados que são construídos nos nossos processos, dentro das nossas empresas, né? E assim, a maioria das empresas começou a perceber também que não tinha um repositório organizado disso, que não sabia trabalhar bem com esses dados, né? Então, por isso que a gente sempre bate naquela tecla, né? Vamos fazer primeiro aqui as operações mais estruturantes, vamos pensar em gestão de dados, em limpeza de dados, governança de dados, que é muito importante também, saber onde que está cada dado daquela empresa, se ele tem algum mecanismo de segurança para aquilo, ter pessoas que conheçam dos processos, não está na cabeça de uma só pessoa. Todo mundo já teve numa empresa onde isso acontecia. Com certeza. E assim, até que ponto a empresa ela pode coletar os seus dados? A partir de que você fala, estou ciente, assina o termo de uso ali, dá um checklist que ninguém lê, até que ponto ela pode pegar esses dados, né? Porque a gente pensa, tá com meu nome, meu sobrenome, meu endereço, Então mas válido. tipo, uma pessoa mal intencionada, isso já é um grande caminho, né? Bem, hoje em dia, pela LGPD, todo dado pessoal ele deve ser tratado de alguma forma a ser anonimizável, né? Então, vem aí desde utilizar umas tabelas hash para poder representar esse dado, trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina para poder fazer mascaramento desses dados, né? Então, tem uma série de etapas aí de anonimização que você pode estar trazendo. Mas, basicamente, pessoal, na hora que você imputa, né? Então, é que nem número de cartão de crédito, entendeu? Aquilo ali deveria ir de forma anonimizada para o meio de pagamento e te trazendo a requisição se foi tudo ok ou não, né? Então, a mesma coisa agora vão ser qualquer tipo de dado pessoal, né? O ideal é que aquilo passe nas bases de dados já de forma anonimizada, que os programadores por parte da empresa não tenham acesso a esse tipo de dado, né? Mas claro que não é o que a gente vê no mundo real. Esse é um ponto bem interessante, né? Sim. Tá desenvolvendo, não vai trabalhar com os dados do cliente, né? É mascarado, né? Exato. Fez uma consulta ali, Pedro. Pô, mas eu conheço esse Pedro aqui, obtive os dados dele aqui para fazer a consulta. Não, e é uma coisa super comum, tipo, você fazer, por exemplo, um validador de CPF e a pessoa lá da empresa te dá uma base de dados de CPF e você fica naquela. Se isso aqui for real, eu tô cometendo um crime. Sim. Verdade. No banco que eu trabalhei, a gente tinha os dados lá, não podia ter essa LGPD, então ficava o nome da pessoa, ou tipo, os 2 primeiros dígitos do cartão e hashtag, que era tudo oculto, né? E às vezes é ruim, tudo bem, preciso fazer um teste, não tô conseguindo... Não, você não vai conseguir ver, porque você não vai ver nem o número do cartão, nem o valor, e nem, né, os dados sensíveis, né? Aí a gente fica pensando até que ponto que isso pode, né, o que seria, invasão de privacidade. Aí que entra um ponto que é mais, né? Putz, será que é eu invasão? entendo. Porque você tem aquela coisa do equilíbrio também, ainda mais a gente que é engenheiro, que gosta, né, do assunto, você fica naquela, beleza, eu continuo podendo melhorar meus processos, etc. Mas, poxa, tem coisa que dependeria de eu saber um pouco mais a respeito daquele dado ali. Mas, claro, você entende que, no fundo, né, você está provendo algo que dá uma sensação maior de segurança para as pessoas, né? Mesmo que a gente saiba que toda técnica ela ainda tem uma possibilidade ali de ser quebrada, né? Bacana. E assim, qual que é a grande dica para a galera que quer proteger os seus dados? Primeira coisa, acho que é identificar bem os sites onde realmente essa questão da segurança de dados ela é bem tratada, tá? E aí, para isso, você tem inúmeras certificações aí diferentes que você pode achar, principalmente e-commerce, costuma ter bastante disso, tá? E a maioria já atende as questões de LGPD também, por óbvias razões. Outra coisa também... coisas básicas, né? Verificar se as conexões são seguras, HTTPS, verificar também certificados. Eu sei que muita gente acaba não vendo isso, né? Mas é importante. E acima de tudo, pessoal, inclusive, por exemplo, novembro, Black Friday, né? Tome cuidado aí com ofertas. Tome cuidado com ofertas aí muito fora da realidade, sites que de alguma maneira tenham alguma coisa que você verifique ali que não seja igual que você lembrava, né? Hoje em dia tem muito deface, né? De sites aí se fazendo passar por outros sites. Face app, né? E querendo ou não, era igual. Tipo, uma pessoa que
batesse o olho ali, fazia a compra tranquilamente. Exatamente. Pessoa mais liga. Lojas americanas eu já vi uns vários clones, réplicas, assim. Exatamente. Sites que são muito parecidos com os originais, né? E a maioria das vezes, essa questão de vazamento de dados, ela se dá em duas pontas, né? Ou é um dado financeiro, um dado que está lá no governo e tem um vazamento grande, ou então é site de e-commerce normalmente, né? E aí você tem vazamento de cartão de crédito, vazamento de documentos, várias coisas, né? Até hoje tem comércio de número de cartão de crédito por aí afora. Caramba. Uma coisa que eu lembro que existe até hoje, né? Mas é um comércio aí de databases aí de e-mails, né? Então, as empresas aí forneciam grandes... vai lá na Santa Efigênia que tem até hoje. Bora lá perto. Forneciam vários databases aí de e-mails. Ah, você quer quanto? Quero 1.000 e-mails, quero 2.000. Verdade. E o cara disparava os e-mails ali pra... Não, o cara lá de boas, base da Receita Federal, base... Caramba, não, isso eu nunca tinha visto não. Vai saber se é da Receita mesmo, mas é alguma base ali, alguma coisa. Aí o dev pode ir lá buscar pra poder criar seus testes. Mas você imagina, uma pessoa ali que tá criando um negócio, ela recebe uma base de dados ali de 10 mil clientes. Pô, se ela converter 1% ali, quanto que ela já não tá lucrando ali, então? Na verdade, seria só o disparo do e-mail, né? Não seria algo mais garantido, né? Também. Mas aí, então, eu queria entender, Ayrton, tipo, na área de dados, normalmente quem faz essas validações, quem cria essa parte, assim, quem cuida da parte de vazamento seria o próprio engenheiro de dados, que tá fazendo alguma solução e fala assim, isso aqui tem que tomar cuidado por aqui. Porque, na final, o engenheiro de dados vai ser a pessoa que também poderia, né? Vamos supor, no caso do documentário do Netflix, né? Que é como que é o nome lá do vazamento de dados? Analytics? Cambridge Analytics. Cambridge Analytica. Isso. Que teve o caso lá do governo, tudo. E vazou aqueles dados. Aquela empresa, ela fazia o trabalho dela, que seria o cuidar dos dados. Só que de forma mal intencionada. Então, nesse caso, o próprio engenheiro, o próprio engenheiro de dados, o trabalho vai ser o mesmo, né? O caso que a Jéssica está falando aqui, né, o caso da Cambridge Analytica, era porque o que ia acontecer? Eles utilizavam alguns aplicativos desses da pessoa, vai lá, me dá seu e-mail aí e vai ver lá quem vai ser o amor da sua vida e tal. Esses vários joguinhos que tem aí, principalmente no Facebook, né? E aí eles pegavam e eles meio que conseguiam, através desses dados, depois, ficar fazendo campanha política e verificar quem eram as pessoas ali que seriam detratoras ou apoiadoras de determinados candidatos. Que é machine learning, né? Exatamente. E fazer disparo de mensagens para esses diferentes perfis, né? Porque, afinal de contas, eles pegavam o máximo de dados possíveis lá do Facebook, né? Tinha essa brecha aí de poder pegar mais do que o app realmente usava, né? E eles acabavam se utilizando disso e decidiram uma eleição, né? Eu acho que o Tinder, então, pode ser... Tinder, mas... casar esses dados, né? Tá coletando um dado de uma pessoa X contra Y e tá batendo. Pô, essas pessoas aí, elas... Por trás, o Tinder teria a quantidade de dados, né? Não sei ao certo. Poderia ser. Então, mas o problema desse vazamento é você criar um machine learning, como eu posso falar? Ensinar um modelo, criar um modelo computacional. A gente tem dois problemas, né? O primeiro foi que eles se utilizavam de mais dados do que eram os necessários para aquele tipo de app ali. E eles desviavam, né, o uso desses dados para outra ponta, para uma outra plataforma totalmente diferente, né? Que é a coisa de envio de e-mails, grupos, etc., de cunho político, né? Entendi. E como que a gente consegue identificar se a empresa ali está sendo fiel? Isso que eu ia perguntar agora. Quantidade de dados também. Pô, ela não tá mandando ali pra Deep Web meus dados, não? Então, se espera que tenha realmente auditoria a respeito disso, né? A gente vai ter um órgão de LGPD que já começou a fazer as primeiras autuações, primeiras multas, né? E se espera que ele atue justamente nessa ponta, de saber se aquilo que está na política de privacidade realmente está sendo cumprido. E se faz sentido para o que nós temos de LGPD atualmente. Mas, por exemplo, você está na empresa e você tem um modelo, tem o seu cliente. Aí você fala que o determinado serviço, tudo, para análise de dados.
como que você consegue provar pra ele, mostrar pra ele, ou como que ele consegue te cobrar isso? Fala assim, ó, você tá usando quantos de dados aí? Tá certo isso aí? Tá mandando pro fim certo? Uma das coisas interessantes, né, é que, por exemplo, é uma barreira e não é, porque agora eu tenho que passar a ter essa questão da anonimização como parte do meu processo, né? Então, eventualmente, vão ter alguns detalhes que o meu cliente gostaria de ter que eu não posso mais trabalhar, né? Por exemplo, hoje em dia a maioria dos sistemas não trabalha com definições de classe social, cor, raça, credo, etc. Obviamente, né? Mas imagina que para algumas aplicações, né, tem cliente que quer isso, que quer utilizar isso de alguma forma, né? E você vai dizer, ó, não, isso aqui entra em diversas searas aqui diferentes, né? E a mesma coisa, obviamente, para dados mais pessoais ou dados que possam identificar a pessoa de alguma maneira, né? Que nem a gente já falou, dados de localização, por exemplo, ainda são bastante tabu, né? É verdade. Então, tem que ficar bastante atento com relação a isso. Você deve mesmo, né? Se você chegar numa dessa de alguém te oferecer aí dados para você testar uma API, etc., saiba de onde veio esse dado, por favor. Né? Ele pode ser cúmplice também, né? Exatamente. Claro que no final quem responde é a empresa, né? Dificilmente o dev vai responder nesse tipo de caso, né? Porque, afinal de contas, esse dado ele vem de um outro local, né? Mas, normalmente, só lá o começo da sua pergunta, né? A gente fala, então, de alguns perfis profissionais diferentes aqui. A gente fala do engenheiro de dados, que vai estar ajudando nesse tratamento e na conformidade com relação a esses dados que vão ser anonimizados. A gente tem um cientista de dados que trabalha com esses algoritmos de anonimização, desde os algoritmos mais clássicos da área de criptografia, da área de segurança da informação, de maneira geral, quanto esses algoritmos mais recentes de machine learning voltados para mascaramento, anonimização de dados. E você tem normalmente um Data Protection Officer, que é um executivo que ele está voltado para essa questão de monitoramento, de uso de dados e proteção a dados. Tá? E por que isso? Né? Porque muitas das empresas que estavam na tal da transformação digital tiveram que se adaptar a essa questão da LGPD, né, de maneira bem rápida. Então, é bastante comum hoje em dia você ter alguém dedicado a esse processo dentro das empresas. Entendi. É até engraçado, chega a ser irônico. Você não pode usar meus dados. Mas os dados estão lá, tá público, né? Até que ponto você pode falar, meu dado é público e meu dado não é público, né? É aquela mesma questão de, por exemplo, quando você faz um crawler, né? Você está pegando um dado de um site sem ter nenhuma responsabilidade a respeito daquele dado. Muitas vezes você não tem autorização e você está pegando aquilo ali e utilizando para uma aplicação sua. Né? Tipo redes sociais, por exemplo, você pegar aqueles... Exatamente. Se você não utiliza a API oficial, se você faz um crawler do site mesmo, né? Aquele dado... você está pegando ele de uma maneira totalmente errada. Por mais que esteja público, tá? Meu perfil que está público lá, todo mundo tem acesso. Exatamente. Entendi. Então, assim, tem muitas empresas e muitos sistemas que tiveram que se adaptar a esse uso de dados. Né? E a partir de quando que começa a doer no bolso da empresa? Teoricamente era para ter começado. Mas como que... Mas a gente tem poucas notícias de empresas que foram multadas. Não, que realmente pagou, acho que não tem nem notícia a respeito. Tipo do Serasa, não sei o que aconteceu, mas eu acompanhei que teve um vazamento. Agora, o que aconteceu? Vamos pesquisar, pessoal. E assim, como que o pessoal sabe que o dado foi vazado? E por quem foi vazado? Então, hoje em dia você tem sites, né, como Who Have Been Pwned, alguma coisa do tipo. Depois eu mando para vocês o site, onde você consegue verificar alguns desses grandes vazamentos. Tá? Eles têm um banco de dados onde eles conseguem acompanhar, né? Então eles têm acesso a esses dados desde o que aparece na Surface até o que está na Deep Web, né? E você consegue depois estar botando isso num banco e eles conseguem estar validando se teu endereço de e-mail estava em algum desses vazamentos. Se você tem um endereço de e-mail muito antigo, muito provavelmente você já caiu em algum vazamento, então é bom estar trocando sua senha, trocando qualquer tipo de aparelho, não, de acesso que esteja ligado a esse e-mail, tá? E voltando naquele assunto ali de pessoas ali que do mundo de fora que acessam as nossas aplicações ali e nos rastreiam. Do mundo de fora. Obscuros. O que mais eles querem ali? Tipo, eles querem pegar os seus dados para vender ou eles querem ali que você
pague para voltar o sistema no ar? Para a empresa, normalmente os ataques vão ser de ransomware, a grande maioria que a gente vê aqui no Brasil, né? Principalmente, né? Sequestro de aplicações, de bases de dados, de máquinas específicas, já aconteceu também. Isso aí pode ser desde externo mesmo, ou até mesmo alguém de dentro, né? Instala, por exemplo, um aparelho para ficar ligado na mesma rede, né, da empresa, etc. Ou então você tem o mais tradicional, que é usos para falsidade ideológica, chantagem, quando você usa esse dado para se fazer passar pela pessoa. Quando você usa esse dado, por exemplo, para ter acesso às contas de mídia social dela, porque muitas vezes as pessoas botam lá e esqueceu sua senha e usam aquela senha padrão, se esquecem de mudar, né? Nossa, verdade, verdade. E são coisas tão simples, né? Só que aí é o ponto, né? Até que ponto você está exposto. E temos que combinar que, não sei, aí o Ayrton vai corrigir que espionagem e vazamento de dados são coisas diferentes. Ou acaba sendo a mesma coisa, do mesmo ponto. São diferentes, mas elas andam lado a lado, né? Como a gente já falou aqui, quando você tem vazamento de dados, geralmente esses dados acabam sendo utilizados por pessoas que vão praticar ou espionagem, ou até mesmo esses outros tipos de atos ilícitos que a gente falou aqui, né? Sendo o mais comum tá se utilizando desses dados para gerar algum tipo de vigilância da pessoa, até mesmo utilizar isso de uma forma de engenharia social para poder ludibriar a pessoa, abertura de contas, dentre outros. Legal. É importante também lembrar que dados públicos também, eles são as soluções para muitas pesquisas, né? E para, por exemplo, a pesquisa de cidades inteligentes, pesquisa para lançar um projeto novo científico, né? Precisa ter uma base pública, né? Nesse ponto aí, como que você definiria isso? Tipo, a gente pode pegar isso que já tem acesso para fins científicos também, né? Isso aqui tá autorizado? É que é muito difícil você ter pesquisa científica que se utiliza de dados pessoais, né? Geralmente você já tinha esses dados anonimizados de alguma forma, né? Então, muito difícil você ver uma base que tem lá o nome real de alguém, né? Você tem mesmo sendo dados nomes públicos? Fictícios, exatamente. Normalmente esses dados já são bem tratados, até porque a maioria são dados governamentais, né? Quando a gente fala dessa dinâmica de dados abertos. Tem muita coisa interessante a respeito de dados abertos. O governo brasileiro tem muita coisa legal. Posso depois também estar mandando algumas... Boa. APIs públicas, né? Eu já vou falar. É isso. APIs posso estar mandando algumas recomendações. Bacana. E vocês estão falando de geradores aí de nomes, dados e tudo mais. Quem garante que quando eu for querer um validador de CPF, ali, um gerador de CPF, não tem um CPF válido ali no meio? Então, ninguém garante. Sorry, amigo. Porque basicamente ele está gerando os CPFs de acordo com o que eles são realmente gerados na vida real, né? Então, pode, né? Um outro, né? Porque pode é muito acontecer, né? De bater realmente com o CPF que existe e você está utilizando uma informação que, porventura, já foi emitida pelo próprio governo federal, né? E pior que eu fico pensando, eu uso aquele site lá falando, as pessoas creem que são gênios, né? Tipo, ajudou muito isso. Mas, como você falou, é um cálculo do CPF, sim. Mas pode aleatoriamente ser até estranho, né? Porque todos aqueles CPFs não tem como não existir, né? Tipo, ou vão existir, né? Ou vão existir, né? Vão existir. Porque senão ele existe, né? Aí já entra outras validações, né? Isso mesmo. E como, assim, qual que seriam as suas dicas pra gente se proteger, tanto de compartilhar documento? Por exemplo, é importante ressaltar também que mesmo que meu amigo do trabalho me mande um meme, nossa, engraçado. Se eu tiro um print do meme que ele mandou com o nome dele, isso já seria um vazamento de dados do nome dele, né? Já mandar, sei lá, número de celular em grupo público, tirar screenshot com os dados da pessoa e mandar no Twitter, entendeu? Coisas que podem parecer muito simples, né? Mas que, de repente, uma pessoa que está mal intencionada, ela pode estar se utilizando disso de alguma maneira, né? E, claro, a gente vê esses grandes vazamentos, né? Mas a maioria das vezes, quando você tem esses ataques de engenharia social, etc., eles não estão se importando de onde vem. Eles estão ali tentando ataques massivos, né? E o que pegar, pegou, né? E muitos desses dados acabam sendo utilizados para chantagem, para aqueles golpes de WhatsApp, né? Nossa, também.
O WhatsApp é uma das coisas mais clonadas por conta disso, para depois estar dizendo lá para mim, que sou um cara solteiro sem filhos, tô com teu filho sequestrado aqui. Esse é o pior, mano. Esse é o pior. E muitas vezes as pessoas não fazem muito e é ruim questão quando de mudar a pessoa idosa, né? Quer dizer... Não, bacana. E existem ferramentas hoje? Como que é o processo para vocês cuidarem desses dados, assim? Tipo, você tá no seu time, daí sei lá, não sei se existe isso, mas squad que cuida desse tratamento, né, de dados. Ou é padrão já? Não existe uma squad em específico, até por conta do tipo de trabalho da Lambda 3, né? A gente trabalha numa consultoria. Então, a gente já pegou alguns projetos com relação à anonimização de dados, já fizemos algumas pré-vendas nesse sentido, né? E a grande maioria das empresas, elas estão preocupadas em estar trazendo os seus processos que ainda se utilizam de alguns desses dados, principalmente dados com relação a documentos, né? RG, CPF, etc., para trabalhar de fato com esses dados anonimizados, né? Então, a grande maioria tem muito processo por aí que ainda se utiliza desses dados, mesmo não podendo. Né? Entendi. Mas não tem como vocês fiscalizar isso também, né? Porque teria que entrar na base de dados das empresas e verificar, né? Agora, claro, vez ou outra, a gente sabe de alguém que está mexendo com um dado ali que possivelmente não poderia, né? Essa questão da validação de API com CPF, que a gente acabou de falar, é um caso real. Acontece com muita gente por aí que está testando API com CPF real e nem sabia. Agora eu vou testar e vou sentir maior peso na consciência. Vou gerar lá o CPF. Não, é real. E não é só o CPF que a gente fala, tem outros dados que a gente precisa testar também. Porque o mesmo gerador de CPF tem o gerador de cartões e tem o gerador de... Telefone. Tem mais algum? Telefone, cartões? Acho que é meio... Não é muito assim. Não, mas acho que é mais cartão, CPF, e-mail, CEP. CEP também. Mas CEP não é frágil. Assim. Tipo, se for pegar de peso, porque né? Porque CEP representa a rua, né? Não representa o endereço até se achar o endereço da pessoa, né? né? Mas mesmo assim, né? Para alguém que está querendo cometer um ato ilícito, já diminui ali um pouco o raio de ação, né? Por isso que é importante. Você fez alguma compra pela internet, rasga o pacote, né? No AliExpress tem até uma canetinha para você passar. Para você passar que ela reage com a tinta da impressora. Não, é interessante, porque é um detalhe bobo que você jogou ali. Vai pro lixo, mas não vai pro lixo, né? Pode ser que... Vai saber. E agora... Vocês sabem das histórias de investigação criminal que foi feita assim, né? Pegando o lixo das pessoas, né? É verdade, que a descrição que... Acho que é o lixo que você consegue fazer o perfil todo da pessoa, né? Quem que é a pessoa, onde que ela mora... Claro que assim, coisa de filme, né? Sim. Raramente mas é possível, acontece, né? Mas é possível. Pelo hábito da pessoa, se ela tem filho. Ou se foi um fato real também, né? Não, já existiu. Isso é fato, que já teve investigação iniciando de restos de documento... que foram mal picotados, né? Mal picotado. O próprio cartão de crédito vai ser jogado no lixo, você não vai picotar o cartão? Eu não picoto não, eu só dobro ele. Olha Aí só. A pessoa vai lá, acha os 4 pedacinhos que você picotou. Amadores. Você picotou e tá lá o número. Nossa, eu fiz isso semana passada, eu dobrei o cartão de crédito. Eita, não, tá triste. Eita, Jéssica. Não, é verdade, nossa. E nem parece que é de TI, né? Não, mas é real isso aí, porque são detalhes, como você falou, detalhes bobos, e esse perfil do lixo eu já tinha visto um estudo sobre isso. É aquela coisa, né, pessoal? A gente tá falando assim, aquele 1%, né, de segurança a mais. Não vai acontecer comigo. Né? Aí acaba acontecendo. O máximo que poderia acontecer é pegar meus dados e vender pra empresa, né? Porque resgate não tem como, né? Mas essa questão do cartão até um... Não tô valendo tanto assim. Tô valendo tanto assim, não. Até um ponto ali que foi corrigido, né? Se tinha um cartão físico para fazer compra online, né? Hoje em dia eu uso muitos cartões digitais porque eu consigo fazer cartão por compra. Principalmente se for fazer toda compra você gera um cartão novo? Muito altas. Porque, por exemplo, vou comprar num site que eu nunca comprei anteriormente, que eu não tenho um relacionamento de confiança ali, né? Sim. Vale a pena pegar um cartão digital, na hora que der algum problema eu já... É mais fácil de... Já excluo, né? E tem outras dicas, assim, que você costuma... Outros hábitos, tipo, usar o cartão digital para fazer essas compras, né? Trocas periódicas de senha. O ideal é que você tenha um app como o OnePass, alguma coisa do tipo, para proteger melhor suas senhas. Cara, acho que é muito bom. É muito bom. Ele é muito bom. É muito bom. Ficar ligado em e-mails que podem parecer inofensivos, né? Então...
coisas bestas, né? Como aumentar o seu tênis. Eu recebi spam um e-mail do príncipe nigeriano. Eu recebi o e-mail do Henry Cavill, né? Que é o ator que faz o Superman. Olha só. Eu falei, será? Óbvio que não. E tava, tipo, o e-mail, tava o domínio, o e-mail, o nome dele, né? Tipo, tava muito perfeito, mas nada a ver, né? Estamos buscando... Esses são clássicos. Estamos buscando pessoas a trabalhar conosco. Agora vai ser desenvolvedor, né? Temos vagas ou algo assim. Temos vagas também. Isso daí é uma coisa bem utilizada. Bom, a gente passou aqui por alguns pontos. Tem algum ponto que você gostaria de ressaltar, que a gente acabou não falando? Porque a gente passou pelo aplicativos que utilizam os dados, né? Que acho que tem até o Face App, não sei se você lembra. Sim. Que envelhecia a pessoa, né? Mais uma vez, né? Um app inofensivo, né? Considerado inofensivo, que também fazia uso de mais dados do que estava do que estava posto para as pessoas, né? Então, assim, às vezes, né, pessoal, não é exatamente a questão do teu dado individual, né? Mas a massa daquele dado que pode ser oferecida, por exemplo, para um país cyberterrorista, entendeu? Que tá iniciando ali suas células para fazer ataques em massa. Cara, a gente está num mundo que tem esse cenário agora. Sim, é cybercrime, né? Warface. Cyber warfare. Cyber warfare. E, então, por exemplo, se tem, tipo, essas agências, assim, que fazem turismo, essas coisas, o certo, tipo, você preencher um um termo de responsabilidade, acabou o passeio, o certo seria eles mostrarem pra você, estamos picotando esses dados aqui, né? O ideal seria. Sim. Vai ficar picotar, acho que hoje não tá mais assim. Não, mas por exemplo, sei lá, se você entra no Facebook hoje em dia, você tem o direito de pedir para deletarem todos os dados que tiverem a respeito de você. Aí você vai descobrir que são quase 40 GB de dados que eles têm de cada pessoa. Eu ainda fico com receio, porque eu acho que não sei se o Facebook deleta 100%, porque já fiquei um tempo sem... Também não, mas... Não, ninguém apaga. Eu não tô lá dentro, né? Então, eu também não tenho, tá mas lá dentro, eu não quero arriscar entrar pra reativar minha conta, sabe? Mas você não deletou, então teus dados estão lá. Não, eu coloquei apagar conta, então ele deveria ter apagado. Né? Então, okay. E também tem a questão de guardar os dados até determinado tempo, né? Isso aí é... Como que é a lei do Marco Civil da internet também, né? Um deles que você pode apagar esses acessos públicos, essas coisas. O Marco Civil da internet tem uma coisa interessante também, que é assim, quase tudo que a gente faz na internet hoje em dia é investigado de alguma maneira. Né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está implicada em algum tipo de crime ou tem parentesco, já teve alguma atuação criminosa anteriormente, muito provavelmente seu perfil está sendo investigado de alguma maneira. Seu perfil de mídia social, etc. Então, assim, acho que todo estado, todo país hoje em dia tem a sua versão disso de alguma maneira, né? Uma investigação mais cibernética. Mais uma vez, estamos nessa realidade. Estamos nessa realidade. É muito Black Mirror, mas é isso, né? É isso. Muito Black Mirror. É isso que tem pra hoje. Bom, Ayrton, acredito que a gente já passou por todos os itens da pauta, né? Para vocês que estão escutando o programa, não esqueça que também ele está sendo reproduzido no YouTube, né? Então, caso vocês queiram reproduzir lá no YouTube para vocês assistirem, né? E a gente já passou por privacidade de dados, vazamento de dados, a lei do LGPD. Acabei não colocando na pauta sobre o Marco Civil da internet, mas acabou mencionando aqui. E vale ressaltar que tem essa parte de proteção de dados também, que é do Marco Civil. E falamos sobre algumas empresas, como que é o fato, né? Há alguns cases também que ocorreu. Esse ano eu não vi nada sobre vazamento. Vocês ouviram? Não sei se teve. Esse ano teve algumas. Teve alguns, é que eu não peguei. Posso linkar depois. Pode. E para vocês que estão escutando, na descrição do programa tem todas as informações aqui. Bom, aí a gente deixa esse tempo aqui mais pro jabá, né? Então, o que você trouxe pra gente aí? Tem projeto? Tem vagas lá na Lambda? Bem, queria anunciar que nós estamos com 2 vagas lá pro meu time. Uma vaga de engenharia de dados Eu vi que você publicou lá. Google Cloud Platform. Estamos procurando alguém que queira mexer aí com um projeto de integração bem interessante, com o GCP Bigtable, principalmente. Estamos procurando alguém em ciência de dados também, com um perfil mais analítico, de modelagem matemática, queira trabalhar um pouquinho com otimização, essa parte de pesquisa operacional. A gente está com um trabalho bem interessante na área de logística, descarregamento.
Bem legal, muito legal. E esses perfis que você falaram, assim, da parte matemática, a pessoa não precisa ser exatamente um engenheiro de dados, programador. Se ele só for um matemático, ele consiga... Muitas vezes a gente pega um pessoal que tem alguma experiência já com cliente na parte de análise de dados e está querendo se tornar um cientista de dados, fez um mestrado em alguma área mais de modelagem matemática, pesquisa operacional. Esse é o perfil que a gente costuma contratar, né? Até porque vocês sabem, né? Eu estou sempre fomentando aí para a gente formar novas lideranças também, né? Queria falar um pouquinho também da comunidade AI Brasil, comunidade de inteligência artificial brasileira, uma das maiores comunidades da América Latina. A gente vai ter o AI Fest, aí voltando com Quando tudo. Vai ser? O nosso maior evento vai ser aí começo de novembro, provavelmente. A gente está começando a organizar, ainda tem um tempo. Vai ser um evento para mais ou menos 350 pessoas. Vamos começar com um Até lá vai legal. ter link da inscrição também para as pessoas vai colocarem. Sim, vamos ter então vamos divulgar, para a comunidade. Vamos divulgar isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre os eventos depois também, legal. Boa. Mas você pode mandar pra gente, a gente divulga nas redes sociais lá também, claro, né? obrigado. E fora isso, tem o podcast da Lambda 3 isso que eu ia falar, também. vocês têm um episódio de dados lá, vazamento de dados, acesso a dados, umas coisas assim. Tem um texto que depois vou estar linkando aqui também a respeito de dados, Black Friday. A gente falou também sobre tendências na área de dados, onde a gente falou um pouco a respeito disso. Pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre aprendizagem de máquina, também temos episódio a respeito. Tem episódio sobre ética em legal. inteligência Ética artificial. A gente fala um pouco sobre esse assunto também, principalmente com relação à transparência, né? Acabamos não citando muito aqui, mas mais uma vez, né, pessoal, saber onde que teu dado está sendo utilizado, o que daquele dado está sendo utilizado, que tipo de oferta que vai ser jogada para você, né? Tem vezes que você assina lá aquela coisa da newsletter, né? Nossa, verdade. Vai vir conteúdo parecido com veio. esse aqui que eu tô vendo, né? E às vezes não, né? Às vezes umas coisas do nada, mala direta, né? Então a gente também discute bastante a respeito disso. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por me receberem Ayrton já é novamente. de casa também. Para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam vocês podem bater um papo com o Ayrton, chamar ele. Tá o link aqui do LinkedIn dele. Contato é fácil, né? Está no Twitter, está no LinkedIn. E para você que está nos escutando nosso programa, quer fazer um anúncio, quer fazer um programa temático, também vocês podem entrar em contato no debugcafé@gmail.com. E nós ficamos por aqui, né? Ayrton, quero agradecer a sua presença, né? Novamente aqui pelo cafezinho. Pegar sua camiseta aqui, o brinde, né? Adorei, já estava querendo uma há muito tempo. E a próxima paga boleto. E a próxima... Boa. Já que é de casa, né? E é isso aí, galera. Agradecemos também a sua audiência por estar seguindo a gente nas redes sociais, dando aquele apoio, quer mandar sugestão de pauta, dicas, e também pela sua avaliação, né? Então, nos vemos até a próxima. Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu. Este programa foi editado por Café Debug.